E aí, organização Diamante, como é que você tá? Bom, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa formação avançada em aromaterapia. E o foco principal dessa formação vai ser justamente a química orgânica, a bioquímica dos óleos essenciais, para que você consiga entender qual é a composição das moléculas dos óleos essenciais e assim se sentir muito mais capaz de usar, de fazer misturas, de conseguir não só usar, mas também indicar de forma muito mais concreta e muito mais embasada em ciência. Então, a gente vai ter uma organização de 3 módulos por aqui. No módulo 1, a gente vai entender a base química da aromaterapia. No módulo 2, ver na prática a química dos óleos essenciais da doTERRA de A até Z. Para então, no módulo 3, a gente ver os constituintes dos óleos essenciais. Então, vai ser uma caminhada bem legal ao longo de 3 módulos, tá bom? Mas a gente tem que começar pelo começo, que é a introdução aos óleos essenciais. Esse material que você tem disponível para download, que é uma apostila completa e todo o conteúdo aqui abordado, a fonte é o Dr. David Hill. Dr. David Hill, que é um médico, um dos fundadores e médico aí especialista em aromaterapia, médico da doTERRA, certo? Então, para começar, né, é muito importante que você entenda que tudo é química, tá bom? Como aqui tá falando na apostila, cada célula, cada órgão, tecido do corpo tem uma função, usando enzimas, receptores, proteínas, tudo trabalhando junto, enfim, para capacitar e reorganizar ligações químicas em moléculas biológicas. Então, basicamente, o óleo essencial, ele não vai ser diferente do nosso corpo. O nosso corpo, ele trabalha na lógica da química. Nós temos que ter reações químicas acontecendo o tempo inteiro para que o nosso corpo possa funcionar. Da mesma forma, acontece com o óleo essencial. A composição química de cada óleo essencial é o que vai dar para cada óleo essencial a capacidade de conseguir interagir e afetar os sistemas do nosso corpo. Então, as moléculas de óleo essencial, elas podem sim apoiar funções e sistemas do nosso corpo, porque são moléculas químicas que vão interagir com o nosso corpo, que embasado em reações químicas como um todo. Então, como eu falei, nesse primeiro momento a gente vai entender de maneira geral o que é a química dos óleos essenciais, para então a gente trabalhar com parte por parte cada um dos óleos e então finalizar entendendo aí alguns constituintes dos óleos essenciais. A gente já tem aí disponível na plataforma um curso base de óleos essenciais. É muito importante que antes de fazer esse curso avançado de bioquímica, você tenha feito o curso base, mas eu vou retomar alguns conceitos bem importantes. Primeiro, que são óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são chamados de essenciais, primeiro, porque eles são a essência da planta, e também porque lá na Idade Média acreditava-se que os óleos essenciais, eles eram essenciais para a vida também, e justamente por isso eles receberam esse nome, que é usado até hoje. Então, algumas referências modernas falam sobre óleo essencial como essência, que de fato é verdade, porque é o óleo essencial que é a fonte do aroma das plantas, mas não é só a essência. O óleo essencial, ele tem um cheirinho, mas na verdade o cheirinho, ele reflete uma cascata de potencial biológico que a gente tem dentro do óleo essencial. Certo? Mas só para você entender como de fato o óleo essencial ele é o cheiro da planta, por exemplo, as plantas da família do hortelã têm esse cheiro por conta do óleo essencial nas suas folhas. As laranjas têm cheiro de laranja por conta do óleo essencial que existe na casca. E por aí vai. Mas por que então as plantas produzem óleo essencial? Eu imagino que você já saiba, você já fez o curso base, mas é um produto do mecanismo de defesa natural das plantas. Elas produzem os óleos essenciais para se proteger contra ameaças do ambiente. Então, as partes da planta com maior óleo essencial são geralmente as que são mais expostas a risco de invasão por um micro-organismo. Então, casca, folha, seiva, tem muitos micro-organismos que gostam da semente porque é muito nutritivo. Então, sementes e por aí vai, tá bom? A gente tem compostos nos óleos essenciais que tem todos os tipos de atividade biológica, tá bom? Então a gente consegue ter óleos essenciais que protegem contra ameaças no ambiente, acalmam o corpo, acalmam a mente e por aí vai, certo? Então óleos essenciais são a nossa natureza invasada. Como é que eles são obtidos a partir das plantas? Bom, não existe somente um jeito de obter óleos essenciais a partir das plantas. A gente tem alguns métodos, em especial 3 métodos: destilação a vapor, prensagem a frio e extração por solvente. Eu expliquei tudo isso também lá no curso base de aromaterapia, tá bom? A destilação a vapor é o método mais comum e mais utilizado, não só na doTERRA, mas no mundo inteiro, para coletar os óleos essenciais. Basicamente, a gente ferve uma água, coloca um óleo ou coloca uma planta ali em cima da água de maneira bem geral, tá? Isso dentro de um túnel. E aí o vapor ele passa pela planta e ele extrai o óleo essencial, certo? Esse vapor ele levando o óleo essencial depois é condensado e como a gente tem densidades diferentes, é separado o óleo essencial da água, ok? Então esse é o processo de destilação a vapor, certo?
Prensagem a frio é um método que não envolve calor. Então, basicamente, a gente vai pegar ali, geralmente, frutas cítricas. A gente vai usar prensagem a frio para frutas cítricas, porque é uma forma de você extrair o óleo dessa camada mais externa da casca da fruta. Então, essa fruta, nessa casca da fruta, vai ser prensada através de cilindros bem afiados que vão raspar ali a superfície da casca para abrir uns saquinhos minúsculos que contêm o óleo essencial, certo? A água então vai ser borrifada ali na fruta para recolher o óleo essencial e depois a gente vai centrifugar para separar o óleo essencial de água. E por fim, um terceiro modo de extrair é a extração por solvente. E geralmente a extração por solvente é usada para óleos essenciais derivados de flores, porque são muito frágeis para passar por uma destilação a vapor e também não faz sentido passarem por uma prensagem a frio. Então, basicamente, a gente vai misturar ali a planta com um solvente que vai dissolver os compostos aromáticos e aí a mistura aí resultante vai ser filtrada para tirar todo o solvente e então ter um óleo essencial puro. A extração por solvente é a que mais precisa ser cuidadosa para não ter ali restícios de solvente junto com o óleo essencial. Esse, inclusive, é um problema muito grande na indústria da aromaterapia no mundo. Óleos essenciais derivados de flores geralmente estão acompanhados de contaminação por solvente. Então, é realmente, por mais que pareça algo simples, a gente precisa de um cuidado muito grande nesses processos de extração. A prensagem a frio para que não haja contaminação, extração por solvente e também na destilação a vapor. Certo? Agora, entrando um pouquinho mais no assunto mais aprofundado, que é o tema desse curso, eu quero te falar que óleos essenciais, eles são misturas complexas de compostos aromáticos. Então, toda vez que você pensa em um óleo essencial, eu quero que você pense em uma composição gigantesca de moléculas a cada gota. Estima-se que cada gotinha de óleo essencial tem cerca de 400 milhões de trilhões de moléculas. E são extremamente pequenas. Justamente por isso que uma gotinha consegue ter tantas gotas, consegue ter tantas moléculas. E o fato de elas serem extremamente pequenas vai ser importante demais, tanto para a volatilidade, ou seja, a tendência de evaporar rapidamente a temperatura ambiente. Os óleos essenciais, eles são compostos voláteis. E isso faz, inclusive, essa propriedade de alta volatilidade, moléculas pequenas com alta volatilidade, é o que faz o óleo essencial ter um aroma super forte, que às vezes você nem abriu o vidrinho, você já está sentindo aquele cheiro, certo? E também são essas propriedades que fazem com que a gente consiga ter uma alta permeabilidade nas células, mas logo a gente fala sobre isso, certo? Bom, os óleos essenciais, eles podem ter nessas diversas moléculas, essas 400 milhões de trilhões de moléculas, um tipo de composto ou então 1000 tipos de compostos, 1000 tipos de identidades químicas. Começa a prestar atenção nisso agora. Eu trouxe aqui dois exemplos: o Birch, que é um óleo essencial, e o Spikenard, certo? O Birch, por exemplo, é um óleo essencial quase que integralmente composto por só um tipo de molécula. Não é que ele tem uma única molécula, ele tem em cada gotinha 400 milhões de trilhões de moléculas, mas basicamente de um tipo só, que é o salicilato de metila. Certo? Agora, o Spikenard, por outro lado, você consegue ver várias corzinhas aqui, né? É composto por centenas de compostos. Então, a gente tem essas 400 milhões de trilhões de moléculas, mas que não são todas de um tipo só. Tem aí entre 1 e 1000 tipos diferentes. Então, cada gota de óleo essencial vai ter aí 400 milhões de trilhões de moléculas e cada gotinha também, nessas 400 milhões de trilhões de moléculas, vai ter diferentes identidades químicas dessas moléculas. Pode ser uma identidade química única, parecido com Birch, ou então ter cerca de 1000 constituintes. Todos os óleos vão estar entre esses dois extremos. Alguns vão ter 200, alguns 300, alguns 800 tipos de identidades químicas diferentes, ok? Então isso é muito importante para você entender. É justamente isso que torna cada óleo essencial extremamente único. Você vai ver que tem vários óleos essenciais que tem limoneno. Ai, Bi, então é tudo a mesma coisa? Tudo tem limoneno? Não, limoneno pode ser a molécula química, a identidade química mais abundante, mas as outras identidades químicas é que vão diferenciar, por exemplo, uma bergamota, que é rica em limoneno, de, por exemplo, uma laranja selvagem, um white orange, de também o lemon, que é o limão siciliano. Por mais que todos eles tenham limoneno, e você vai entender o que é isso, as outras identidades químicas que vêm em menor quantidade também vão influenciar na propriedade terapêutica final do óleo, ok? A composição exata do óleo essencial vai variar entre as espécies de plantas. Às vezes não tem só um tipo de lavanda, não tem só um tipo de melaleuca, certo? Mas quando a gente fala de óleo essencial, a palavra composição diz respeito à estrutura do óleo, ou em outras palavras, o constituinte químico e quantos desses constituintes químicos a gente tem dentro do óleo essencial.
ok? Então, eu dei mais um exemplo aqui, né? O Blutense, por exemplo, tem 50 compostos, certo? Sendo que esses 50 compostos, tem dois que estão em mais abundância, mas tem outros 48 que também estão em menor abundância que vão trazer para o Blutense as características mais específicas dele, certo? Então, eu queria trazer para você uma introdução como um todo dos óleos essenciais, essa visão, para então a gente continuar na próxima aula falando mais especificamente sobre a química orgânica dos óleos essenciais.